Hello, pessoas do meu canal, estamos aqui para mais um vídeo. E vamos fazer um vídeo aqui sobre curiosidades sobre uma novela que eu gosto muito, que para quem me conhece eu já falei 700 vezes e eu vou falar mais uma vez sempre que eu tiver oportunidade, que é A Viagem, né? Não vou fazer mistério porque tá no título do vídeo e tá aí na thumb, né? A Viagem é a minha novela favorita da vida, já vi várias vezes. E ela está acabando aí, tá na sua reta final do canal Viva. Eu não sei se esse vídeo vai sair antes da novela acabar ou se esse vídeo vai vir depois, porque eu tô fazendo uma sequência de vídeos. Também fiz sobre Roque Santeiro, que é a substituta de A Viagem, que eu também não sei que ordem que vai entrar aqui, mas vocês já estão aqui cientes que eu fiz dos dois. Então, antes de começarmos a falar sobre A Viagem, gostaria de pedir a vocês se inscreverem no canal, deixar o like de vocês, ativar o sininho e essas coisas todas aí. Agora o X/Twitter, né, voltou, vou voltar a fazer minhas threads lá. Tem muita coisa pronta ali pra fazer, vocês vão gostar. E também threads que eu já fiz lá, estou trazendo aqui em forma de vídeo. Essa, por exemplo, sobre A Viagem, essas curiosidades, já tinha feito em thread, né? Sobre Roque Santeiro também tinha feito. Esses vídeos recentes aí, A Maldição da Regina Casé, atores e atrizes que se foram cedo, também fiz em formato de thread. E aqui estamos com mais um conteúdo. Bom, mas sem mais enrolações, vamos falar sobre A Viagem. A Viagem foi uma novela produzida e exibida pela Globo de 11 de abril a 22 de outubro de 1994, em 167 capítulos. A novela foi escrita por Ivani Ribeiro com colaboração de Solange Castro Neves. A novela substituiu a novela Olho no Olho e foi substituída pela novela 4x4. A trama é um remake da novela de mesmo nome, escrita pela própria Ivani Ribeiro e exibida pela Rede Tupi entre 1975 e 1976. Nessa versão de A Viagem, né, a primeira versão da Tupi, provavelmente deve ter se perdido muita coisa, não se acha, acho que na íntegra. Não sei como tá o estado aí, se é Lost Media, se é parcialmente encontrada, como que tá a situação. Mas a protagonista Diná era vivida pela Eva Vilma. No original, os protagonistas Diná e César, porque ela era César Jordão. E no remake ficou Otávio César Jordão, aí era só Otávio, né? Diná e Otávio. Eram vividos respectivamente aí por Eva Vilma e Altair Lima. E o Alexandre era vivido, se eu não me engano, acho que o nome nem era Alexandre, não vou lembrar agora, mas era vivido pelo Everton de Castro. E aí depois virou aí o Guilherme Fontes, né? Pois bem, A Viagem, né, abordava a vida após a morte segundo a doutrina espírita, né? Essa era basicamente a trama central da história, que falava sobre a vida após a morte, falava sobre reencarnação, falava sobre relações que superavam os limites da vida e da morte, porque não tinha só o relacionamento dos protagonistas, mas também entre os irmãos, né, da Diná com a Alexandra, a Diná com a Estela, que elas tinham a telepatia delas, então era muito essas coisas assim. E aí a autora, para escrever A Viagem, ela se baseou nos livros E a Vida Continua, em 1968, né, foi lançado em 1968, e Nosso Lar, lançado em 1944, ambos psicografados pelo médium Chico Xavier. Tanto que Nosso Lar é muito retratado na Viagem. Provavelmente, acho que a Viagem pode ser considerada um dos primeiros, ou um dos maiores, pelo menos tipo, principais assim, produções audiovisuais retratando o Nosso Lar, baseada na obra do Chico Xavier, né? Porque depois tivemos os filmes, né, Nosso Lar 1 e o Nosso Lar 2, que foi lançado recentemente, mas A Viagem foi uma coisa, foi um divisor de águas, assim, foi muito importante. A abertura da novela, inclusive, era a música A Viagem, cantada pelo grupo Roupa Nova, né, banda Roupa Nova. É uma música icônica, todo mundo lembra. Toda vez que fala Viagem, o povo já começa a cantar a música. E a novela inicialmente seria exibida na faixa das 6, porque como vocês sabem, a Globo faz meio que assim. Novela das 6 ou é de época ou é de espírita. Ou é os dois. Das 7 é mais humor. E as 9 é mais séria. Às vezes tem até umas pitadas de realismo fantástico na das 7, mas... Enfim, e aí A Viagem, como pelo fato de ser uma novela espírita, né, como várias outras novelas espíritas que a gente já teve, tipo Alma Gêmea, são novelas que eram exibidas na faixa das 6. Porém, o que aconteceu? No horário das 7, a sucessora da novela Olho no Olho seria a novela Vira-Lata, só que aí enfrentaram problemas de produção ali e foi engavetada. E assim, A Viagem foi realocada para esse horário. Então tiraram A Viagem das 6 e jogaram na 7.
Por isso que muita gente estranha, porque tinha umas coisas um pouco até pesadas, assim, se você for ver alguns pontos assim, que seriam dignos de novela das 9, mas ao mesmo tempo a temática era de novela das 6, só que era exibida às 7, então quebrou todo o negócio ali. Pois bem, para interpretar a protagonista Dinah, né, Wolf Maia convidou Regina Duarte, que estava afastada das novelas desde Rainha da Sucata. Porém, Regina não pôde aceitar o papel, sendo Cristiane Torlone convidada logo em seguida. Então a gente vai tentar passar uns vídeos aqui. Na época, a Cristiane morava em Portugal e foi convencida a fazer a novela com o argumento de que se tratava de uma história de comédia, o que não era verdade. A Cristiane Torlone conta em várias entrevistas que o Wolf Maia chegou nela e falou: não, é uma comédia, você vai adorar. Porque no começo ela entendia meio como uma comédia por causa dessa coisa do ciúme, da Dinah, aquela coisa meio assim. Ela falou: ai, vou. E ela contou, inclusive, numa entrevista recente pro Pedro Bial, que tipo, ele já chegou vendendo a história falando: ai, o Antônio Fagundes também tá lá, não sei o que. Aí ela, bom, já falou o elenco ali pra mim, já falou também que era uma comédia, eu vou. Quando ela chegou no Brasil, né, ela descobriu que, na verdade, a novela era uma novela espírita, que não tinha nada de comédia ali. Mas ela aceitou, ela já tava aqui, né? Então foi isso. E aí, uma live promovida pelo canal Viva em 2021, durante a exibição de A Viagem, né, no Viva, foi, se eu não me engano, a live foi feita pro último capítulo da novela. Foi a Lucinha Lins e a Cristiane Torlone fazendo a novela. Ela revelou que a sequência mais difícil que ela gravou na novela foi a cena da cremação do Alexandre, lá pro capítulo 40, 41 ali, quando o Alexandre, depois que o Alexandre morre, e ele é cremado. E foi difícil pra ela porque alguns anos atrás, em 1991, a Cristiane Torlone tinha perdido o filho dela, Guilherme, na época tinha 12 anos. Então foi uma coisa muito difícil pra ela, até porque a relação da Dinah com o Alexandre era como se o Alexandre fosse um filho pra Dinah, né? Ela gostava muito do Alexandre e cuidava com seus filhos mesmo. Então pra ela foi bem complicado isso. Quando o personagem do Guilherme morre, o Alexandre morre, e tem todo aquele momento da perda dele, do irmão, quase filho dela, né? E tem a cena da cremação. Me lembro perfeitamente. Muito difícil. Eu me lembro de ligar para o Wolf, porque quando eu li, eu disse: não pode fazer isso com a Cris. Quando eu liguei para ele, ele me disse: você não é a primeira que me diz, não faça isso, já falei com a Cris e ela vai encarar. E nós fizemos essa cena, todos nós, eu imaginei que você falaria dessa cena. Não me atrevi a tocar nesse assunto. E ainda segundo a Lucinha Lins, ela e a Cristiane Torlone diziam frases que não estavam no texto de forma espontânea, como uma espécie de telepatia, porque as irmãs Toledo, as personagens, elas tinham tipo uma telepatia. As irmãs tinham uma ligação, né? Uma adivinhava quando a outra tava chegando, era uma coisa assim que ficou muito famosa assim na novela. E as duas estavam tendo essa química em cena que parecia que elas tinham telepatia mesmo, igual as personagens. Você escorregou do sofá e sentou no chão. Eu, na boa, botei a bandeja na mesinha de centro e sentei no chão, de frente a você. A cena começou com o papo normal da cena, e lá pelas tantas você disse alguma frase, ou eu disse alguma frase, acho que foi você, que não era pertinente ao texto. Não era o que estava escrito para a gente aprender, mas era pertinente à situação. Você jogou uma bola que eu peguei no peito, joguei para você. Você jogou de novo. Conversamos, fizemos um texto que não existia. Voltamos à reta final das frases finais do texto escrito. Fechamos a cena e tomamos um chá. E eu me lembro. Não foi a única vez que aconteceu disso. Ainda nessa pegada meio paranormal, a Cristiane Torlone, também nessa entrevista recente aí pro Pedro Bial, né, desse mês, ela revelou que algumas coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Tipo, ela tava, como ela tava em Portugal, né, aqui no Brasil ela tava ficando numa casa meio antiga, ela comentou. E nisso ela começou a viver coisas estranhas, tipo luz apagar, coisa desligar sozinha. Começou a acontecer umas coisas muito esquisitas. E aí ela, na hora assim, ligou pro Wolf Maia, né, que era o diretor da novela, que ela disse que ele vinha de uma família espírita e tudo mais, né, que praticava religião. E aí ela ligou e perguntou pra ele, tipo, se o Wolf Maia, tipo, se ele pediu alguma permissão, porque ela falou que como é um assunto assim que você tá falando da morte
e de espíritos, tem toda uma religião baseada nisso. Tipo, se pediu uma permissão pra falar sobre, eles fizeram uma oração, umas coisas assim, e aí ela ficou mais calma, e depois também não aconteceu mais nada. Mas outra coisa relacionada a isso é que o Cláudio Cavalcante, que vivia o Dr. Alberto, né, que era médium na novela, o Cláudio Cavalcante, ele era ateu. Ele se dizia ateu. Inclusive, na época da novela, ele deu uma entrevista pro Folha de São Paulo e ele falou sobre o assunto. Ele chegou a falar: essa conversa de Deus, pátria e família é motivo dos maiores crimes da história. E aí a Lucinha Lins chegou a comentar que ele passou a admirar a doutrina espírita, porque ele não acreditava muito nessas coisas, mas ele tinha que estudar pro personagem, né? Pra poder, não sei, sou um médium e vou chegar e interpretar. Não, ele entrou de cabeça na história, ele pesquisou, estudou sobre as coisas pra ter aquele conhecimento, tanto que o Dr. Alberto, tipo, parecia que era de verdade, o Dr. Alberto ali, parecia que o Cláudio Cavalcante era realmente médium, que ele era da religião espírita. Então ele fez um estudo muito ali que ele começou a se interessar pela história. E ela chegou até a falar que algo ali mudou nele, né, durante a novela. A equipe de cenografia produziu 50 cenários e mais de 200 ambientes especialmente para a novela. Todo o aparato era montado e desmontado nos estúdios de Herbert Richards, e além disso foi construída uma cidade cenográfica em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, que era ali onde ficava a vila, né, que tinha a casa da Sininha, que tinha ali a casa da Lisa, tinha a locadora, ali já tinha uma cidade cenográfica ali. Para fugir das imagens estereotipadas de representação do céu, a direção decidiu realizar as cenas em um campo de golfe em Nogueira, no distrito de Petrópolis, na região serrana do Rio. Então todo esse céu, essa sequência do Nosso Lar, era gravada num campo de golfe, que em várias entrevistas também, Fagundes e Cristiano Torlone falavam que lá era literalmente um inferno pra gravar, porque eles tinham que ficar descalço, né? Então tinha grama, tinha uns espinhos, tinha umas coisas ali que era insuportável gravar ali de pé, porque eles ficavam andando pra lá e pra cá no céu, né? Eles ficavam toda hora passeando ali. Agora, o Vale dos Suicidas, né, que era onde o Alexandre ficava, né, que era o umbral, né, ele foi gravado numa pedreira desativada no bairro de Niterói, no Rio de Janeiro, e parte das sequências externas foi gravada ainda na fazenda Vista Alegre, em Valença, no estado do Rio. Ou seja, foi literalmente uma viagem, tinham várias locações ali, os cenários da novela. A Viagem foi uma das novelas recordistas de audiência no horário das 7, e o sucesso da trama fez com que a venda de livros sobre espiritismo aumentasse 50%, segundo dados levantados na época por livrarias especializadas. A Laura Cardoso, né, ela disse que as cenas em que Guiomar era obsidiada pelo espírito do Alexandre eram exaustivamente ensaiadas para dar credibilidade ao telespectador, e segundo ela, algumas crianças tinham medo dela pelas cenas em que ela parecia possuída, né, porque o Alexandre obsidiava ela, e ela ficava com uma expressão de ódio ali, porque era o Alexandre ali agindo nela, né? E ela fazia com maestria, inclusive. Cláudio Cavalcante também contou que recebia muitas cartas de telespectadores dizendo-se confortados por suas palavras na novela. As cartas eram dirigidas ao seu personagem, o médium Dr. Alberto. Eu já falei várias vezes que a Globo podia ter feito, ou podem catar todas as cenas do Dr. Alberto na novela, catar só as partes dele, editar, fazer um podcast, fazer tipo o Cid Moreira lendo os livros da Bíblia. Podia fazer isso, porque a voz do Dr. Alberto era tudo, que no caso é a voz do Cláudio Cavalcante, que é tudo. A trilha internacional de A Viagem foi um sucesso e vendeu mais de 600 mil cópias, tendo nomes como Julio Iglesias, com Crazy, que era a melhor música da novela, Elton John, Paul Young, The Pretenders e Toni Braxton, entre muitos outros. Durante a segunda reprise de A Viagem, em 2006, a Som Livre relançou a trilha sonora internacional da novela. Quando escreveu o remake, Ivani Ribeiro estava com dificuldades para enxergar devido a complicações da diabetes. Sua colaboradora Solange Castro Neves lia o roteiro original e redigia as adaptações discutidas com ela. Inclusive, a Ivani Ribeiro, ela faleceu meses depois da novela, né? 70 e poucos anos, 75 anos, se eu não me engano. E A Viagem foi a última novela que ela fez. Depois teve novelas póstumas, né? Adaptando dos roteiros dela, como O Profeta, né? Que adaptaram do que ela escreveu. Mas A Viagem foi a última novela dela. A Viagem foi a primeira e única novela, né, da atriz e cantora Cris Pitt, que faleceu prematuramente em 1995 aos 24 anos, vítima de um infarto. E ela tinha essas coisas de coincidência que eu já citei no vídeo de atores e atrizes que se foram cedo, porque na ocasião da morte do Alexandre, ela falava dessa coisa que não tem medo da morte. Esse papo de morte não é comigo. Tô fora. Eu não tenho medo da morte, não. Com certeza lá em cima deve ser muito melhor que aqui embaixo. E na ocasião da morte da Diná,
Ela falava, eu pensava que o coração só matava de tristeza, porque a Dinah tinha falecido de infarto e ela meses depois morreu da mesma causa. Morrer de emoção. E eu pensava que o coração só matava de tristeza. Durante a Copa do Mundo de 1994, a novela teve sua exibição manejada para outros horários, chegando a começar às 6h30 e 8h20, ou seja, ela virou novela das 6, das 7 e das 8. A adaptação resultou no aumento da duração do tempo de arte da novela em relação ao roteiro. Por conta disso, a história, escrita em 160 capítulos, foi editada e exibida em 167, sendo que 7 destes foram divididos em 2. A novela A Viagem é recordista em reprises, é considerada a novela mais reprisada da história, no caso da novela da Globo, né? E talvez até de novelas brasileiras em geral, porque a novela foi exibida originalmente em 1994, depois ela foi reprisada 2 vezes no Vale a Pena Ver de Novo, uma em 1997 e a segunda vez em 2006. A novela foi reprisada pelo Canal Viva entre 2014 e 2015, depois entre 2020 e 2021, e atualmente está na sua reprise mais recente, aqui em 2024, totalizando aí 6 exibições, contando com a original. E então falando que pode vir na Globo para comemorar os 60 anos da Globo do ano que vem. Aí seria a 7ª exibição. A Cristiane Torlani já falou várias vezes que A Viagem é como se fosse um antídoto, que sempre que o mundo tá precisando, sempre quando acontece alguma coisa, a viagem chega num momento assim. E eu sinto que isso é bem real, principalmente em pessoal pra mim, assim. Eu também acho. A Viagem se tornou a primeira novela a ganhar 3 exibições pelo Canal Viva, e essa representação atual foi escalada em comemoração aos 30 anos do lançamento de A Viagem. E esse foi o nosso vídeo de curiosidades sobre a novela A Viagem, que é a minha novela favorita da vida, que teve sua exibição aí recente no Canal Viva. Se vier na Globo ano que vem, esse vídeo já tá aqui pronto, né? Só divulgar de novo depois. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta aqui, fale qual novela que vocês querem que eu fale sobre. Se inscreva aqui no canal, deixa o like de vocês, ativa o sininho. Vocês já sabem a ladainha, vamos ajudar a gente aí, pra gente começar a monetizar aqui esse canal também. Sigam nas redes sociais que vão aparecer aí na tela. As redes sociais também estão aí na descrição. Tô em todas as redes, tô com a página do Arquivo Especial, atualizo todos os dias. Uma nova temporada do Arquivo Especial, quem sabe apareça por aí. E é isso, um beijo a todos vocês, até o próximo vídeo se Deus quiser. E há de querer axé pra todo mundo. E tchau!